Em português, Em né? português. Olha, me deu cérebro e olha. Mas vamos lá, estamos aqui na Bet 2026. What's Cheers. up, bro? Cheers. Para fazer mais um episódio do nosso chá pedagógico. Tá virando tradição, Cara, já, hein? Tradição, mas assim, Tá a gente tradição, parece hein? que a gente tá sempre falando a mesma coisa, né, meu? Eu tô com essa impressão que a gente só fala de IA, tecnologia. Tá todo mundo falando sobre IA aqui. Inclusive, essa é a maior feira de EdTech da América Latina, né? Sim. Então a gente vem aqui para se rebelar contra o sistema. Será que a gente vai se rebelar? Será que a IA mesmo é a culpada de tudo? Então, porque, cara, assim, todo mundo fala, porque a IA tá atrapalhando o desenvolvimento das pessoas, das crianças, de alunos, independente seja do ensino básico ou do ensino superior. As pessoas elas estão descarregando toda a responsabilidade de pensamento crítico para IA e tal, não sei o quê. Exatamente. Ok. Ponto, parágrafo na outra linha. Mas será que só é isso mesmo? Cara, o que eu tenho visto, então tem uma coisa interessante que eu notei nessa edição da Bet, que tem menos soluções com IA, pelo menos voltada para estudante. Então ontem eu estava falando com o pessoal ali e falaram assim, em 2023, quando foi o boom das IAs, principalmente ChatGPT, todo mundo estava vendendo alguma solução para aluno com IA, porque o IA ia revolucionar o aprendizado. Hoje parece que o pessoal deu um passo atrás, eles estão percebendo que IA vai servir para outras coisas, mas talvez nem tanto para o aprendizado, cara. Exatamente. Então, tem alguma coisa acontecendo. Ou seja, não adianta usar IA para ficar fazendo um resumo de um livro, ou para fazer a resenha de algo que você tenha lido. Não rola, gente. Exatamente. De verdade. Não é por aí. E a gente vai falar sobre isso hoje. Pô. Todo evento aqui já descobriu isso. Todo mundo entendeu já. Ok, temos outras ferramentas. A IA para ser usada Nem todo mundo, cara. Eu tô vendo. Mas depois a gente fala sobre isso. É aquele negócio, né? Você não é todo mundo. Tem um pessoal que está insistindo ainda. Exatamente, mas eu acho que o mais interessante e o fato da gente estar aqui hoje fazendo o nosso episódio do Chá Pedagógico, diretamente da Bet, do stand da Dizal aqui, é justamente para desmistificar um pouco, na verdade desmistificar por completo a ideia de que a IA é a única inimiga, principal vilã que está fazendo com que as pessoas não estão lendo ou estão lendo pouco. A gente ainda está com um número bem baixo de leitores aqui no Brasil. Uma porcentagem baixíssima. Uma porcentagem baixíssima de pessoas que leram livros nos últimos 365 dias, ou seja, no último ano a gente está com uma porcentagem ainda muito baixa. É trágico. O ano passado a gente deu entrevistas falando sobre isso, principalmente sobre o nível de alfabetização. Na verdade, não só de alfabetização. O quanto a pessoa consegue, de fato, pegar um texto e interpretar um texto. Exatamente, compreensão textual. Exatamente, e além daquilo que está óbvio, aparente naquele texto, o famoso ler nas entrelinhas, e, de fato, a gente está com um gap muito alto nisso. Porém, não é a IA que é a maior inimiga disso tudo, a maior culpada disso tudo. Ela contribui, mas aí, só para a gente rever essas estatísticas, no ano passado, quando o Rudy e eu demos entrevistas, a gente tinha acabado de receber um número, não sei se já liberaram para esse ano, acho que faz não, um né? ano agora, já vai fazer menos de um ano agora, mas enfim, no ano passado, 51% da população brasileira tinha admitido não ter lido sequer um livro no último ano. Ou seja, tem mais gente no Brasil que não lê livro do que o oposto. E, que nem você falou, cara, é repertório. Então, a gente tem que ler livros, a gente precisa entender, compreender textos para criar mapas mentais, para criar conhecimento prévio para a gente poder... Representação mental, conhecimento exatamente. prévio. Porque senão você não consegue aplicar pensamento crítico. Exatamente. Então aí que está o problema. E na verdade, o pensamento crítico nada mais é do que uma extrapolação daquela representação, daquele conceito que você já tem. Exatamente. Eu acabei de escrever um artigo, spoiler aqui. Olha só, primeira mão. Acabei de escrever um artigo, calma, não foi aprovado ainda. Acabei de escrever um artigo justamente
falando sobre a função direta que o nosso córtex pré-frontal, e essa é a deixa para o Hannibal. Olha, o Hannibal veio participar desse episódio aqui, gente. Carinhosamente apelidado de Hannibal. Exatamente. Esse aqui é o córtex pré-frontal. Exatamente. Qual é a função direta que o córtex pré-frontal tem no desenvolvimento de línguas? E o córtex pré-frontal, ele nada mais é do que o responsável pelo nosso pensamento crítico. Exatamente. Simples Exatamente. assim. Simples assim. E o fato da gente conseguir fazer extrapolações, ou seja, pegar determinados conceitos, generalizar, ou pegar determinados conceitos e conseguir, ou pelo menos tentar encaixar esses conceitos em outras situações, em outros contextos, tudo isso faz parte do nosso córtex pré-frontal. É trabalho do nosso córtex pré-frontal. Perfeito. E o fato da gente não estar lendo, ou estar lendo muito pouco, ou às vezes lendo de maneira rasa, que é o que a gente falou no com atenção dividida muitas vezes, com o celular do lado, ou com o laptop do lado, assistindo TV, exatamente. E o que a gente falou no episódio passado, se vocês não assistiram o episódio passado, dá uma olhadinha no canal do YouTube aqui da Disal. Tem uma sessão só do Chá Pedagógico com todos os episódios, lendo coisas rasas. Perfeito. Que não tem profundidade. A IA não é culpada por isso. Não. Ela contribui. Ela contribui porque, lógico, ela potencializa. Se ela percebe que você ela gosta, não é a pior inimiga. Ela vai falar, nossa, que lindo que você fez. Então, gente, vamos parar de culpar a IA por tudo, vamos parar de falar de IA, porque o que o Luri está falando tem muito a ver com o que eu vi há alguns meses numa conferência que aconteceu nos Estados Unidos. Eu assisti a gravação e depois essa mesma pessoa que eu vou citar aqui, que eu já citei várias vezes, a gente conhece, é o Jared Cooney-Horvath, é um neurocientista, educador, trabalha bastante com ciência da aprendizagem. Ele foi chamado para falar no Senado americano sobre o que está acontecendo com os jovens de hoje. E ele falou justamente sobre isso. Então, o que está acontecendo? Os jovens, eles têm um problema gigantesco de manter a atenção sustentada e ler com profundidade, porque eles estão sendo condicionados a coisas que são rápidas, porque esse é o modo de entrega do dispositivo, que é o celular. Então, quando a gente entra nas redes sociais, a gente faz a scrollagem infinita. E aí a gente lê com poucos segundos e passa para o próximo. Então a gente não tem tempo para processar aquilo. O próprio ambiente é dinâmico. Exatamente. Né? Ele tem que ser assim. Ele precisa ser assim. Então, o que isso tá querendo apontar? Vamos pensar para direcionamentos que estão acontecendo. A gente já sabe que crianças nascidas nessa última geração têm um repertório menor e têm a atenção focada menor do que aquelas que nasceram nas gerações anteriores, porque o ambiente condiciona. Então isso está, inclusive, mudando o formato das provas, o formato dos materiais didáticos, das plataformas online, porque a gente precisa engajar o aluno para ele ficar lá o máximo de tempo possível, só que isso não faz sentido. A gente tem que fazer o aluno ficar o máximo de tempo possível com o livro na mão, lendo. É difícil ler, cara. A gente lê. Sim. Não é fácil. Eu estava lendo agora há pouco, antes da gente começar a gravar aqui, eu estava lendo meu livrinho aqui, que a Ciranda mandou pra gente. Ciranda. Courteously. Como é que cordialmente. De cortesia. Cordialmente mandou pra gente, né? Tava lendo. E é engraçado, porque linguisticamente falando, eu estava falando de extrapolar conceitos e tudo mais. Como é que funciona isso diretamente para a língua? Existe posso chamar de colega, porque eu mandei e-mail para ele essa semana, o professor Holger Dichel. Ele trabalha numa universidade lá na Alemanha e ele é linguista também. E ele lançou um livro, uns anos atrás, chamado The Grammar Network. O que significa essa história de The Grammar Network? Nada mais é do que você pegar as suas representações mentais e fazer associações com determinadas chunks linguísticos. Sim. Com determinadas frases, determinadas sentenças. Que é o que a gente praticamente fala todo episódio. Há 7 anos que a gente... o Chá Pedagógico já tem 7 anos. O Chá Pedagógico já tem muita 7 coisa anos. Aqui, é isso que a gente basicamente vem falando. Tá? Conforme a gente vai tendo...
criando o hábito de leitura, a gente vai se deparando com construções diferentes. Exatamente. Palavras. Vamos começar com palavras diferentes. A partir do momento que você pega essa palavra diferente, você vai fazer se atiçar, se aguçar a sua curiosidade. O que você vai fazer? Poxa, vou num dicionário e vou procurar o que significa aquela palavra. Exato. O que você vai fazer? O que os alunos, a gente, quando a gente lê, o que a gente faz a partir do momento que a gente abre o dicionário? A gente vai pegar aquela palavra e vai fazer a associação com aquilo que a gente talvez já saiba. Exato. Isso é o cérebro em síntese. Fazer associações. Acabou. Tá? A partir do momento que a gente fez isso, daí a gente começa a criar uma rede. Sim. A gente vai criando redes. Nesse caso, como eu comecei a falar sobre palavras isoladas, então a gente começa a criar redes de conceito associadas a palavras e a gente vai ampliando o nosso repertório. Repertório não necessariamente de representação mental, mas repertório de palavras que estão associadas, lógico, à nossa representação mental. Quando a gente vai para frases completas, a gente faz o mesmo tipo de trabalho. A professora Eva Dobrowska, dois livros dela, um de 2004 e o outro, acho que é 2015, se eu não me engano, ela fala: a probabilidade maior de que a gente consiga acessar uma palavra, acontece a partir do momento que essa palavra está dentro de frases, outras frases, e não isoladamente. Ou seja, numa rede de associação. É o conceito de multimodalidade. Exatamente. Se a gente tem vários caminhos para ir para a praia, se um tiver fechado, a gente sabe chegar pelo outro. A gente vai pelo outro caminho. É isso daí. Então, se a gente se depara com determinadas construções, e essas construções, elas não são ocas, elas não são vazias, elas têm significado, mas elas só vão ter significado a partir do momento que a gente lê, parar, pensar. Cara. Aí sim. A gente é responsável. Eu acho que eu bati no microfone aqui. Perdão. A gente tá velho já, cara. A gente já tá. Puxa vida. Já estamos obsoletos. Vocês ouviram um barulho agora? Já não funciona pra gente. Porque eu bati no microfone, sabe como é italiano? Fala com a mão. Porcaria isso, né? Mas a partir do momento que a gente começa a ler, nós somos os responsáveis, e as responsáveis, por criar meaning, significado. Exatamente. Senão ela fica louca, fica tudo louco. Cara, você acabou de explicar basicamente como é que funciona o aprendizado, de uma perspectiva do cérebro. Hannibal está aqui para ilustrar, mas basicamente quando a gente aprende qualquer conceito, a gente tem que colocar isso no que a gente chama de memória semântica. E tem um modelo de memória que é muito utilizado até hoje, dos anos 70, de Craig e Lockhart, que eles chamam de níveis de processamento. Então, a primeira coisa que a gente nota numa palavra, quando a gente lê, é o aspecto visual ou estrutural da palavra. Então, tem a ver com o processamento visual. Depois a gente vai para o processamento fonológico da palavra. E depois a gente vai para o semântico. E aí, se a gente ficar só no visual e fonológico, a gente não dá significado, a gente tem dificuldade de aprender. Sim. Então, se eu aprendo uma língua nova e eu vejo a palavra, eu escuto a palavra, mas eu não sei o que ela significa, eu não vou aprender a palavra. Vai ser muito mais difícil lembrar. A partir do momento que eu tenho a semântica, o significado, aí eu formo uma rede e ela entra na minha memória semântica. Mas não é imediato, eu preciso de repetição, preciso de revisão. Só que aí que tá. As crianças de hoje em dia, porque a linguagem foi reduzida, o repertório está deficitário, a gente pode dizer, elas não têm tantas palavras, não têm um repertório lexical tão rico quanto as crianças que vieram de outras gerações. O próprio Miguel Nicoleles, o nosso guru, um dos maiores neurocientistas do Brasil e do mundo, o cara estava no programa, no Flow, que é um podcast que vai chamar o Chá Pedagógico para fazer um episódio. Ô Igor, galera do Flow, será que foi o Flow ou foi Inteligência Limitada? Enfim. Pode os dois chamar. Chame a gente, Vilela, pode chamar a gente também, tá? Enfim. A gente é nerd ainda por cima. O Miguel Nicoleles falou o seguinte, uma pesquisa que, não sei se foi da Universidade de Oregon ou Duke University, mostrou que as crianças americanas dos anos 80 e 90 tinham muito mais repertório linguístico ou lexical, ou seja,
em poucas palavras, sabiam mais palavras do que as crianças de hoje em dia. Então, a sua leitura do mundo, a gente pode usar a palavra letramento, ela fica deficitária, cara, porque você tem menos palavras para entender as coisas. Para se expressar. Para se expressar, e você forma menos redes. Então... E detalhe, você tem um repertório lexical bem mais restrito, reduzido, porém, as representações mentais, elas não são limitadas, elas continuam se expandindo, você vai criando significados. Tá? E daí, como é que um adolescente, por exemplo, se você trabalha com ensino médio, por exemplo, como é que um adolescente vai conseguir expressar determinada representação mental se eles não têm, não têm esse network, essa rede consolidada para fazer essa associação? Exato. Ficou vazio. Essas paradinhas que eu tô dando é porque a gente é acostumado. Cabeça oca, cara, veio na minha cabeça agora. A gente faz tanto pedagógico em inglês, praticamente 95% dos episódios são em inglês, que a hora que vai em português, até acostumar, vai um tempinho. Então, mas a gente começou em português, cara. Então, fazendo aí uma revisita, cara. Mas o que você falou é muito importante, que você falou da recorrência. Essa recorrência, ela precisa acontecer. Não só para a consolidação de uma palavra do aprendizado, mas essa recorrência precisa acontecer em termos de leitura. Vamos ler novamente, não necessariamente o mesmo livro, não necessariamente o mesmo texto. Vamos ler outra coisa. Por exemplo, uma coisa bem simples, que tem acabado também, não sei se você reparou, filmes com legenda no cinema. Verdade. Os filmes estão vindo. Estão sendo dublados agora. Alguns estão vindo com legenda e outros, grande maioria, dublados. Verdade. No cinema, essa grande maioria esmagadora. Eu estava dando uma olhada outro dia na minha rede social, e eu acabei esbarrando com a conta do Celton Mello. Celton Mello, pô. Uns meses atrás. Chama a gente também, Celton. Ele sempre posta coisa engraçada. Celton Mello, eu sei que você usa muito suas redes sociais e é você que interage. Dá uma moralzinha pra gente aqui, né? E eu vi alguma galera, na época que ele estava fazendo a divulgação, do filme Anaconda e tudo mais. No comecinho do ano. E uma das pessoas aqui do Brasil estava reclamando, postou lá na rede social dele, falando, puxa, tá difícil, tá tudo dublado, não quero ver dublado, eu quero ver legendado, tal, não sei o quê. E eu vi um monte de gente corroborando isso, falando, aqui também. Então, tem muita gente que acha que ler tem que ser um livro, tem que ser uma página. Não. É importante para você ter essa profundidade que a gente estava conversando até agora. Mas essa recorrência, nem sempre a gente vai ter um tempo de se sentar, abrir um livro, ou se você está acostumado a ler alguma coisa em PDF, enfim, pode ser em PDF também, não tem problema. Pode ser do jeito que funcionar melhor. Tá? Mas às vezes a gente não tem esse tempo. Ler a legenda de um filme. Já virou trabalho demais, né, cara? Olha só, tem que ser um negócio tão curto que nem legenda de filme o pessoal tá querendo ler mais. Exatamente. Tá? E só um detalhe, quando a gente estava comentando que décadas atrás as pessoas com a mesma faixa etária dos nossos jovens hoje em dia têm um repertório maior, têm um repertório mais amplo, um repertório lexical mais amplo. E isso não é falar que a leitura era encorajada ou fomentada de maneira certa nas salas de aula. Não, jamais. Não é isso que a gente está falando. Pelo contrário, a leitura ela era utilizada como lição. Ainda mais que eu lembro das aulas de literatura, pô. Não, falava assim, era difícil. Ou então, para acalmar a turma, vamos deixar todo mundo quieto. Aula de leitura. Você criava uma barreira para a leitura. Só que, óbvio, é uma consequência natural da atividade didática, da atividade pedagógica. De maneira correta ou não, com uma abordagem correta ou não, a partir do momento que você colocava os alunos e as alunas para ler alguma coisa, consequentemente, eles iam absorver alguma coisa. Exato. Só que agora o que acontece? Isso não acontece. A gente teve um afrouxamento muito grande das atividades de leitura. E a consequência disso é o que você falou agora. O nível de repertório lexical dos nossos alunos e nossas alunas lá para baixo. Deficitário. E aí, cara, de novo,
A IA contribui sim para isso, óbvio que uma pessoa pode usar a IA generativa para resumir um livro e fazer um trabalho e não vai ler o livro, óbvio. Só que se a gente olhar para o outro lado da IA, talvez ela não seja, como a gente falou, a vilã mais importante aqui. Porque se a gente usar a IA para fazer resumos de livros que a gente já leu ou para automatizar algumas coisas, isso não vai ter um impacto tão grande. E aí eu queria trazer dois conceitos importantes para a gente entender isso, porque o Paul Kirchner, que é um cientista cognitivo, ele tem um blog muito bom no Substack, sigam o Paul Kirchner, ele fala de... E a gente também. A gente também. Sigam a gente também. Sigam a gente nas redes sociais, Matiello Consultoria, The Learning Cosmos. E sigam o podcast também, sigam o Substack, tudo. Procurem os nossos nomes, vocês vão achar. E aí, o Paul Kirchner fala de Cognitive Offloading e Cognitive Outsourcing. Então, basicamente, Cognitive Offloading seria um descarregamento, uma descarga cognitiva que não é necessariamente algo tão negativo. Que é basicamente, o negócio está muito pesado para minha memória de trabalho, eu não consigo segurar tanta informação ao mesmo tempo, então eu ponho parte dessa informação em alguma coisa que não precisa nem ser digital, pode ser um bloco de notas. Então eu anoto a lista do mercado, eu anoto, vou para o mercado e compro tudo que eu preciso comprar, porque eu não consigo memorizar 50 itens de uma vez. Só que a IA generativa, principalmente, ela permite o outro negócio que ele fala, que é o Cognitive Outsourcing, é a terceirização cognitiva. Aí, eu nem pensei na lista por conta própria. Ou seja, a gente teria que, sei lá, dar uma volta na nossa casa, ver o que está faltando, anotar para ir no mercado. Esse esforço cognitivo é importante para a gente aprender as coisas. Nesse caso, a gente não precisa aprender a lista, mas vamos pensar numa conta matemática. Se eu não souber fazer a conta no papel, ou até com uma calculadora, posso usar a calculadora para fazer o descarregamento, Cognitive Offloading, sem problema. Mas eu sei a equação. Se eu não tiver a calculadora, eu consigo fazer. Vai demorar mais tempo, mas eu consigo fazer. Agora, se eu jogar no ChatGPT, faz essa conta aí para mim, eu não sei nem começar, eu terceirizei o meu processo cognitivo. E aí, eu não fiz as conexões, não fiz as associações, não criei esse repertório. O negócio nem entrou na minha memória de trabalho, muito menos foi para a memória de longo prazo. Então, não virou conhecimento prévio. Então, se eu tiver que fazer de novo, eu não consigo. Eu vou ter que usar o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta de IA. Esse é o problema. Até porque, para ela sair da memória de trabalho e entrar para a memória de longo prazo, você precisa faz e repete. Repetição. A recorrência que a gente estava conversando agora há pouco. Você precisa dessa recorrência. Talvez um efeito colateral do outsourcing de uma IA seja justamente o fato de você toda vez, deixa eu usar a IA para fazer a minha lista de supermercado. Exato. Em algum momento você vai falar assim, quer saber, eu não vou usar a IA, aqui eu vou fazer. Acaba sendo um efeito colateral que vai acabar beneficiando você. Mas trazendo isso para a parte da leitura que você estava falando, o que tem acontecido? Esse outsourcing está sendo, por exemplo, na criação de resenhas, está sendo na criação de entendimento de determinados textos. Até mapa mental. Tudo. Ou seja, uma atividade que um aluno ou uma aluna vira e fala para a IA. IA, eu estou lendo esse livro, me dê um resumo. Exato. E daí a pessoa... E, de novo, gente, não é culpa da IA. Não. Tá? Porque a IA é uma ferramenta que possibilita esse tipo de detalhe. E é óbvio que os alunos, que eles vão querer tomar o caminho mais fácil, o caminho mais curto. Pô. A gente também fazia isso, gente. Exatamente. Se tivesse IA na nossa época, a gente ia usar. A gente fazia o caminho mais curto, que era abrir enciclopédia. E daí, não sei se vocês vão... Quem tem 40 a mais, ou quarentinha, ou seja, não e você tá nessa agora. Eu entrei nessa, gente. Tem 40 anos, finalmente. E você tá melhor idade. Agora. Vai lembrar o que a gente fazia. Eu lembro, eu fazia isso. Pegava a enciclopédia, abria e copiava exatamente aquele parágrafo que estava lá. Folha de almaço. Pegava a folha de almaço, pegava lá na página 215 e começava, copiava e copiava ao pé da letra. E daí, a hora que a gente entregava essa atividade para a professora ou para a professora, ela olhava e falava assim: você copiou, né?
É isso que a gente, só que ao invés de fazer com a enciclopédia, os alunos e as alunas estão fazendo isso agora com uma IA, uma ferramenta de qualquer de inteligência artificial. De novo, não é culpa da IA, é nossa responsabilidade fomentar a leitura, é nossa responsabilidade trazer abordagens que não são punitivas para o fomento da leitura, acabar com essa coisa de galera, vamos ler, vocês estão muito agitados hoje, vamos ler alguma coisa? Acabaram de voltar da educação física de intervalo, vamos ler alguma coisa? Gente, não é assim. Não é assim que a gente vai conseguir fomentar a leitura. A gente consegue fomentar a leitura, como a gente já falou em outros episódios, sim, fazendo o quê? Fazendo com que os alunos consigam entender qual a relevância daquele texto na vida deles. Exatamente. Porque se não tiver relevância, eles vão olhar para aquilo ali e vão falar assim, mas para que eu preciso ler? Eu vou ler por quê? Que a gente falou uns meses atrás, aqui em São Paulo até, se não me engano, a gente falou no evento lá na Casa B, que a gente fez, lá no teatro com o pessoal do Teatro Bilíngue. Os alunos, eles precisam olhar e falar assim, por que eu tenho que ler Machado de Assis, que foi escrito séculos atrás? Por quê? Não tem relevância, para minha vida. Não tem relevância para a vida. Ah, não, mas é ler somente pelo sake of reading, ler por ler. Também não vai dar certo, vai continuar vazio, vai continuar sem a exploração de todo o potencial do nosso córtex pré-frontal. E detalhe, dependendo da idade, eles precisam, porque o córtex pré-frontal é um dos últimos a se terminar de desenvolver. É o último! A gente está desenvolvendo ainda até os 25, 26, 27 anos. Exatamente. Então imagina se a gente de fato não usar, vai chegar nos 25 anos. A pessoa vai chegar nos 25 anos, dela vai falar assim, ok, entrei numa universidade, eu vou fazer uma pós, um mestrado, sei lá o que, agora eu preciso ler. Exato. Ela não vai conseguir, não treinou? Ela não treinou, ela não desenvolveu estratégias, ela não tem ela não tem todo esse mapa de representação mental, essa rede de representação mental. Quer dizer, ela até tem, que a gente falou que isso continua se expandindo, mas ela não vai conseguir esse mapa de representação mental que ela tem, ela está isolada, ela não está conectada com nada. Ela tá ali. E, cara, isso tem tudo a ver, a gente fala muito em aquisição de segunda língua, fala sobre aprendizado de língua adicional, e alguns autores chamam de período crítico, outros falam de período sensível, alguns usam os dois, dependendo da função que vai ser adquirida ou aprendida. E a gente pode pensar mais ou menos, se uma pessoa fosse impedida de andar, um bebê nasceu e ele fica isolado, ele fica preso, ele não pode sair, andar, se levantar. Ele não vai desenvolver a função, ele vai atrofiar os músculos, inclusive, da perna. Né? Então existe um período crítico para a aquisição de algumas funções biológicas. Tem um estudo macabro dos anos 50, 60, do Wieser, Ruben Wieser, os alemães que... Eu odeio falar isso porque eu tenho gatos, né, gente? Então, mas assim, os caras fecharam os olhos dos gatos à força e deixaram eles no escuro por algumas semanas, depois que eles nasceram. Então, o gato não recebeu o estímulo da luz. O gato ficou praticamente cego, porque existe um período crítico para receber o estímulo. Se não recebe, ele não vai desenvolver a função. A língua é diferente. A primeira língua, sim, se você ficar isolado do mundo, você não vai desenvolver. Tem crianças ferais que mostram isso. A segunda, não. A segunda, mesmo se eu ficar até 60 anos sem estudar o inglês e começar com 60, eu posso aprender inglês. Justamente porque a gente vai usar todo esse sistema que eu falei agora, porque a gente falou agora há pouco. Essa rede de representação mental que está associada a determinadas frases, determinadas palavras, se for coisa que já está no lugar. Então a gente vai reaproveitar todo esse sistema que a gente já criou para aprender, para dar sentido ao outro idioma. É o que a gente costuma brincar, né? Você vai pegar o label, o rótulo, e vai pegar, o rótulo disse em português é isso, e em inglês é aquilo. Você vai colocando os rótulos. As redes neurais estão ali, bem simplista e superficial. Não dá para falar de maneira muito complexa, mas é basicamente a ideia de que se a criança aprendeu a andar porque ela teve o estímulo, ela teve toda a ambientação necessária, quando ela for adulta, porque já aprendeu a andar, se ela quiser aprender a jogar basquete, a jogar tênis, ela já tem o aparato e a função nos lugares, né, devidos.
Então, se a gente já aprendeu a primeira língua, a gente consegue extrapolar para a segunda, especialmente porque hoje a gente sabe que as línguas elas têm redes neuronais muito comuns a cada uma delas, né? Então, quando a gente faz estudo de neuroimagem, quanto mais proficiente a gente é, mais a rede vai ficando igual. Agora, elas vão se sobrepondo. Mas, exatamente, elas vão se sobrepondo. Agora, se a pessoa não tem o hábito de leitura, por várias décadas, por 2 décadas, 3 décadas da sua vida, pessoas que quase nunca leram livros, elas não estão só deixando de desenvolver o seu repertório lexical, elas também estão deixando de treinar algumas funções executivas, que também tem a ver com córtex pré-frontal aqui no Hannibal, que vão ser necessárias para outras coisas. Por exemplo, controle inibitório. Quando eu estou lendo um livro, eu tenho que conseguir inibir distrações. Então, eu tenho que saber que, por exemplo, meu celular está no quarto ou ele está do meu lado, se eu recebo uma notificação, eu tenho que inibir, não posso pegar o celular, tenho que focar. Tem que treinar a paciência, tem que treinar a frustração. E, muitas vezes, a gente vai ler Machado de Assis, que é um legado cultural brasileiro, e temos que ler mesmo. Ou Ariano Suassuna, que está aqui atrás também. Olha só, então, temos que ler porque faz parte da nossa cultura. Mas é difícil, porque o repertório deles é mais complicado, é de uma época diferente. A gente também tem que usar o controle inibitório para persistir, falar, pô, eu não estou entendendo nada dessa página aqui, mas eu preciso ir buscar as coisas, não vou desistir da leitura. Então tem essas habilidades que também estão juntos. A gente usa a nossa função inibitória, a gente precisa desse controle também, pelo simples fato de se comunicar, na utilização do nosso discurso oral. Exatamente. Por quê? A gente precisa, em termos bem simplistas, quando a gente está conversando com alguém, a gente sufoca determinadas palavras ou determinadas construções, porque a gente sabe que aquelas ali não vão surtir o mesmo efeito do que outras. Então, a gente fala, é como se o nosso cérebro, a gente deliberadamente falasse assim, essas palavras essa aqui não. Essas sim, porque essas aqui vão conseguir de fato expressar aquilo que eu quero passar, aquela mensagem que eu quero passar. Exato. Isso é também controle inibitório. Isso também faz parte do controle inibitório. Sim. Essa escolha, e de novo, escolha, seleção, córtex pré-frontal. E olha que, agora que você falou disso, eu conversei com a Ellen Bialystok, gente, sigam ela. E ela fala disso porque em 2004, se eu não me engano, ela publicou um paper pioneiro sobre como o bilinguismo tem a ver com o desenvolvimento das funções executivas, principalmente o controle inibitório, mas hoje ela já sabe que vai além. Não é tanto assim as funções executivas separadamente, mas é o que sustenta as funções executivas, que é a atenção. Então, quando a gente está falando inglês ou português, dependendo do nosso interlocutor, a gente tem que prestar atenção para falar, essas palavras eu vou usar, essas não. Essas daqui eu vou acessar. Só que, se a gente tem um repertório limitado, o que acontece? A gente tem escolhas limitadas. E não só para a produção oral. Aí entra um problema maior. Para a compreensão do mundo. Então, letramento, né? A gente fala muito de letramento. Vamos falar de letramento em relação à leitura. Entender como é que funciona o mundo usando a leitura como fonte. Se eu não tenho repertório desenvolvido, eu não vou conseguir compreender as coisas que estão ali. E eu vou levar comigo algumas deficiências, porque eu não consegui tirar a informação do jeito que eu precisava daquele material. E é isso que está favorecendo o que acontece hoje. Fake news, por exemplo, promoção de coisas que são falsas. Terraplanismo, gente, pô, são pessoas que precisam, elas leem livros até, só que elas leem os livros errados de pessoas terraplanistas. E nem leem IA, né? E nem IA, nem precisou de IA para chegar nesse ponto, pô. Então é complicado, né? Mas, pô, precisamos desenvolver esse repertório. Exatamente. A gente precisa, eu não sei quanto a gente está de tempo, você tem noção? A gente tem... A gente tem quanto tempo ainda? A gente tem aí uns ideia. 20 minutos ainda, A Cis é a nossa oráculo hoje. 20 tá minutos ali, só. 35 agora? 25 minutos. 25 minutos. Dá pra gente ficar conversando um monte de coisa aqui ainda, gente. Estamos com tempo. Quando a gente faz os episódios, a gente tem sempre o reloginho. Quando a gente não tem o reloginho, a gente fica meio Mas perdido. a gente tem o relógio mas aqui, o meu parou. Olha a O meu tecnologia parou aí, às 9h07.
complicou a minha vida. E o celular, meu controle, eu estou exercendo o meu controle inibitório porque meu celular está guardadinho. Não, nem pensei nele. Nem esqueci que o meu celular existe para dar aquela espiadinha. Mas voltando um pouquinho, eu acho uma coisa importante que a gente precisa abordar um pouco mais. Como trabalhar a leitura em sala de aula, de fato. Exato. É muito mais atrativo para os nossos alunos e para as nossas alunas. E, na verdade, não só atrativo também. Talvez, deixa eu voltar um pouquinho, fazer um parênteses aqui. 3 anos atrás, quando a gente estava fazendo também o episódio da Beth aqui, a gente comentou dos elefantes brancos. Os elefantes brancos. Que começou tinha até lá um negócio atrás, de elefante aqui, que eu lembro. Que começou lá atrás, muitos anos atrás, com as lousas interativas, que as escolas pegaram essas lousas interativas e falaram assim para os professores, se virem, usem. O que está acontecendo com o IA hoje? A mesma coisa. Exato. As escolas, eu estou vendo as escolas pegando, inclusive, as ferramentas legais, umas ferramentas interessantes, sim, fazendo um offloading total nos professores e falando, professor, professora, se vira. E o que vai acontecer? O que provavelmente vai acontecer? De novo, é óbvio que é muito mais atrativo para os nossos alunos e para as nossas alunas utilizar qualquer ferramenta de IA. Por quê? Claro. Ela facilita, né? Ela traz a resposta que você acelera precisa o processo, em né? 2 minutos ou até menos, dependendo, enfim, se é gratuito ou não, enfim. O que a gente precisa fazer? Já que não tem jeito e a escola falou, olha, nós pagamos a licença para essa determinada IA e tem que utilizar, então a gente tem que pegar e falar assim, legal, mas eu quero que os meus alunos de fato leiam. Então, quando vocês forem fazer desenvolver o plano de aula de vocês, desenvolver a atividade de vocês, pensem como fazer com que os alunos não façam esse outsourcing do pensamento crítico. Não façam. We're recording. We're recording. Sorry. I'll talk to you later. We have a fan. Yeah, you have a fan. Temos aqui I have haters and he has ali. fans. Depois eu vou conversar com ela. He has fans, I have haters. O que a gente precisa fazer então? Exato. Fazer com que os nossos alunos, de fato, eles não façam esse outsourcing com a IA. Sim. E se precisar utilizar a IA, deixa muito bem claro para eles quais são os procedimentos. Olha, gente, vocês vão utilizar a IA? Beleza, por quê? Porque a gente na escola e tal, os pais vão achar lindo e maravilhoso, porque tá todo mundo agora, a escola está falando que estamos transformando pessoas para o futuro. O aprendizado com IA para o futuro, sei lá o quê. As pessoas vão estar preparadas para o futuro, para coisa que nem existe ainda. Essa frase já está rolando há décadas. Porque toda ferramenta digital, qualquer ferramenta que aparece, eles falam a mesma coisa. Exato. Então, tem que criar ground rules. Ground rules, exatamente. Gente, vamos utilizar? Vamos utilizar. É assim. E tem um problema que aí tem uma questão que é criança. Então vamos lá. Porque assim, mesmo se a gente impuser algumas regras, criança não respeita. Porque, como o Rudy falou, vai demorar para resolver a questão do amadurecimento do córtex pré-frontal. Então tem uma questão de acessibilidade que é complicada. Por exemplo, se a gente estabelecer regras, tem que ter algum tipo de fiscalização. Porque o que está acontecendo hoje a gente está proibindo, por exemplo, celulares em sala de aula. Beleza. Então as crianças estão ficando menos tempo de frente às telas móveis na sala. A gente já está vendo algumas coisas positivas. Só que se elas chegam em casa e não tem essa limitação, e aí elas têm que fazer lição de casa, projeto, e elas têm acesso às IA generativas, o que vai impedi-las de usar? A gente pode reforçar algumas regras. Então o que a gente precisa tentar entender, e eu não sei se a gente vai ter uma solução para isso, tipo, vamos banir completamente, vamos restringir o acesso, as crianças só vão ter acesso a IA num computador de desktop que fica preso num escritório dentro da casa, não no celular, porque senão a gente sabe muito bem, se ela estiver sozinha no quarto e a gente não fiscalizar,
é provável que elas usem, porque a gente usaria quando a gente era criança. Exatamente. A gente não tem como inibir essas coisas, mas temos que pensar numa solução para isso também, exatamente. né? Então, de novo, eu sei que é difícil pedir isso, porque envolve tempo de trabalho. Eu sei que muitos de vocês, muitos de nós, está todo mundo na correria. Está todo mundo, às vezes, com 2, 3 escolas, e cada escola com 4, 5 turmas. E cada turma com 20, 30 crianças, às ou vezes alunos mais, e alunas, cara, às vezes mais. Putz, eu sei que é difícil, tá? Mas é muito importante que a gente dedique um tempo para pensar as nossas atividades de leitura. Exatamente. Primeiro, a relevância. Com certeza. Tá? E não simplesmente chegar e falar assim, esse é uma das críticas que eu particularmente tenho, por exemplo, com o vestibular. Eles falam, olha, tem que ler isso daqui e acabou. E daí os professores, por exemplo, que vão preparar os alunos para o vestibular, simplesmente falam, olha, tem que ler isso daqui porque vai cair no vestibular e acabou. Não tem essa conexão, não tem essa relevância. Exatamente. Fica uma coisa vazia, rasa, beleza. Então, primeiro de tudo, tem que ter relevância. Sim. Primeira coisa que precisa pensar, qual é a relevância que aquele livro vai ter na vida daqueles alunos? Precisa estar amarrado. Com certeza. Tá? Primeira coisa. Segundo ponto, determinou qual é a relevância? Determinei qual é a relevância. Senta e pensa na atividade. Quais serão as atividades? Perfeito. E quando eu falo de atividade, não precisa ser tiro curto. Não. Pode ser a longo prazo. Pode ser, ok, eu vou pegar um projeto dessa semana, exatamente, algo parecido com um PBL. Pode ser. Sim, com livro. Uma atividade sabor PBL. Sabor PBL. Sabor PBL. Não é PBL raiz, é Nutella. Sabor PBL. Exatamente. Sabor PBL. Então, tá na moda, tá né? na Sabor moda. PBL. Sabor PBL. Então, o que é importante a gente fazer? Pensar nessas atividades a longo prazo. Pode ser, porque a longo prazo você, além de não necessariamente ocupar todo o seu tempo de aula, todo o seu calendário de aula, você dá tempo para os alunos sentarem, interagirem com o texto, exatamente. Curtirem o texto, porque por que eles vão curtir? Porque você pensou na relevância. Então eles vão curtir. A gente está assim, torcendo para que de fato isso aconteça. Você potencializa a probabilidade de que isso aconteça. Sim. E daí, deixa muito bem claro, que é o terceiro ponto, tem que deixar muito bem claro como que vai ser a utilização da IA nisso tudo. Isso, perfeito. Tá? Por exemplo, um exemplo prático aqui que eu estava fazendo com os meus alunos de um curso de pós. Depois que eles lerem o material e fizerem a discussão, então eu tenho que ler um texto, um livro, um paper, qualquer que seja. Depois que eles fizerem isso, dá para usar a IA para fazer uma ilustração daquilo, um resumo, um mapa mental, ou comparar aquilo com outro texto, outro material, ou inclusive trazer para os dias atuais, né? Então repensar algumas coisas. Aí faz sentido porque a leitura foi feita. E uma coisa que é muito importante a gente citar aqui, a gente só aprende quando a gente cria conexões no cérebro, né? Então tem uma base neuropsicofisiológica. Não é um negócio que acontece do nada. Ou seja, it's not a spark. A gente precisa colocar os neurônios próximos, eles têm que, né, eles precisam fazer projeções e alcançar outros neurônios, e aí eles criam uma região que a gente conhece muito bem como sinapse, e ali tem troca de neurotransmissor. Então, quanto mais a gente usa essa rede, mais reforçada ela fica. Precisa de esforço cognitivo e é muito parecido com o desenvolvimento de um músculo. Então, aquela máxima, né, da academia, dos marombeiros, no pain, no gain, tem uma base, porque se você vai para academia ou faz qualquer tipo de atividade física, você produz ácido láctico. E isso vai ferir as fibras musculares, elas vão ficando mais resistentes com o tempo. É a mesma coisa, quando a gente faz uma sessão de aprendizagem, primeiramente aquele negócio é difícil, então o cérebro pode não dar muita importância, depois a gente revê, a gente faz um esforço, e aí o cérebro entende, não, eu preciso memorizar isso aqui, e ele vai criando as redes que vão permitir que a gente acesse depois. Então, essa narrativa de que tem que facilitar tudo toda hora, não funciona, gente. O nome disso, muito bem escrito, evidenciado na literatura,
é dificuldade desejável, que é um conceito do Robert Bjork, da Universidade UCLA, Califórnia, Los Angeles, né? Então, assim, essa coisa de facilitar tudo não funciona. Por isso que a IA não pode ser usada assim. Se ela for usada para substituir o esforço cognitivo e facilitar o essencial, aí não funciona. Aí é outsourcing. No finalzinho do ano passado, eu fui convidado a participar de um roundtable pelo TESOL International, justamente falando sobre agentism. Como é que seria isso em português? Agentismo. Ou seja, protagonismo, agentismo. Não sei. Não, agentismo mesmo. Dos alunos com relação às ferramentas de inteligência artificial. E um dos professores que a gente que estava conversando nesse podcast, e está no YouTube depois, se vocês quiserem, manda mensagem que eu mando o link para vocês. Isso aí. Uma das atividades que ele faz com os alunos dele. E eu falei, cara, isso é muito legal. Ele falou assim, vocês já leram? Sim, já lemos, legal. Agora vocês vão pegar a IA e vocês vão falar para a IA assim, olha, eu quero que vocês façam um resumo criticando esse texto. Perfeito. E a IA vai te dar. Sim. Um resumo criticando esse texto. Aí o que ele falou? Vocês vão pegar essa crítica e vão dar um counter. Ah, legal. Vocês vão dar um counter. Vocês vão criticar a crítica. Vocês vão criticar o que o IA deu. Exatamente. Entendeu? Então, aí sim. Você não faz um outsourcing, você usa a IA de verdade. Sim. Com que ela é uma ferramenta. Perfeito. Você fala assim, poxa, mas você não precisa de alguém para fazer uma crítica. Não, fala para a IA. Fala, IA, quero uma crítica negativa desse texto. Ela vai te dar. Maravilha. E daí o que você vai fazer? Você vai falar, bom, agora eu preciso pegar esses pontos aqui e eu tenho que refutar, ou eu tenho que confrontar essas críticas, falando, olha, não é bem assim, não é por aí. Isso é um bom uso de IA. Cara, eu achei sensacional, ainda brinquei com ele. Ótimo uso de IA. O nome do professor é DJ. DJ, que são as iniciais do nome dele. DJ. Tá? Eu falei, DJ, cara, eu posso copiar isso aí, porque eu achei sensacional. Ele falou, cara, claro que pode. Excelente ideia. Porque isso é uma utilização inteligente de uma inteligência. De uma inteligência. De duas, a nossa e a IA. No pun intended. Não, porque justamente o problema de fazer o outsourcing, e eu estava, nesse mesmo podcast, estava comentando dos alunos serem agentes com relação à língua. Sim. Se você faz o outsourcing completo, a IA aprende. Aí exatamente. Porque ela é generativa. Ela é generativa. Exatamente. Porque tudo que a gente pede para a IA fazer, ela vai aprendendo, ela vai criando esse network, não a gente. Exato. Vai bater no microfone de novo. Eu tô falando, gente, quando chega uma idade, a gente passa a não saber usar tecnologia. É coisa de... Depois ele passa dos 40, Se fizer 3 barulho agora, desculpa, gente, é que eu bati no microfone de novo. Mas, a gente tá falando de repertório, é isso, né? Por isso que repertório também tem a ver com habilidades digitais, gente. Mas, uma coisa que eu queria dizer, que tem a ver com o que o Rudy falou, a gente poderia até ter uma etapa anterior a essa atividade. Por exemplo, a IA vai gerar uma crítica positiva ou negativa, né? O professor escolhe. Mas seria interessante se o aluno também pudesse gerar antes de ver o resultado da IA. Por quê? Porque aí ele de fato vai ter que puxar a informação do córtex e vai ter que acessar o seu conhecimento prévio, esquemata, né? Aí ele vai poder comparar e dizer, nossa, eu nem pensei nisso, olha o que a IA trouxe. Por que eu não pensei nisso? Porque eu não aprendi, porque eu esqueci. E agora sim, depois que a IA gera, aí ele pode fazer uma negativa e depois pedir para a IA também fazer uma negativa e comparar. Então, é legal a gente fazer, tem várias maneiras de usar a IA de um jeito inteligente. Mas sempre que a gente vai produzir algo que é de interesse para aquela aula, ou seja, nesta aula eu quero que meus alunos desenvolvam o pensamento crítico, eles então têm que buscar o repertório deles e aplicar alguma coisa, dê a oportunidade do aluno fazer antes de checar com a ferramenta que é a IA. Mas se for, enfim, por questão de tempo, ou então eu quero que eles foquem na negativa e a IA vai gerar a positiva, tudo bem. Só que o que está acontecendo em várias aulas que a gente tem visto é que a gente pula direto
para essa etapa final, ou seja, os alunos não têm a oportunidade de usar o pensamento crítico, de acessar o repertório. Então isso sim é praticamente outsourcing, é terceirização. E essa atividade de você, de novo, essa é só um exemplo que a gente está trazendo, de como utilizar, de como de fato mostrar, ok, a IA não é o problema, a gente já falou isso 60 minutos atrás, enfim. Mas esse tipo de atividade, você nem precisa necessariamente de ground rules. Exatamente. De uso de IA. Exatamente. Porque os ground rules eles estão eles são inerentes à atividade. Sim. Eles estão dentro. Ele já está embutido. Isso, embutido. É isso que eu queria ter falado. Estava pensando em embedded. I was thinking about embedded. Tava complicado. Olha só o translanguaging acontecendo. Tava complicado. Tava pesado. Ofélia Garcia estava certa. Ofélia Garcia está sempre certa. Aquela mulher sempre certa. Passo o pano para ela mesmo. Não, Ofélia Garcia é rainha do translanguaging, do bilinguismo, tá, gente? Mas assim, por isso que é importante a gente pensar na atividade mesmo. Porque se você desenvolver determinada atividade e as regras de uso da IA, da ferramenta, fizerem parte da regra da própria atividade, perfeito. A gente não vai precisar nem se preocupar. Será que está usando certo? Será que está usando errado? Será que está fazendo outsourcing? São as regras do jogo, né? As regras do jogo já vão ser a fator limitador do uso da IA. Exato. E olha só, cara, que interessante, porque a gente tem que falar da solução. Qual é a solução? A gente tem que falar. Essa é algumas soluções possíveis, mas como é que a gente coloca na sala de aula esse fator de um interesse maior, uma paixão pela leitura? Então a gente tem que começar por obras que são de interesse comum. Então assim, se eu pular direto para Brás Cubas, pular direto para, sei lá, falem aí as obras. José de Alencar, Machado de Assis, enfim. Mesmo o Ariano Suassuna, porque ele era bem regionalista. Exatamente. Né? Aí vai ser difícil porque já existe um gap gigantesco e a gente está jogando os alunos num nível de leitura que é muito alto, muito complicado. Então a gente pode começar por baixo. Uma maneira interessante e inteligente de fazer isso, que eu sou cobaia, gente. Eu já falei no episódio anterior e no outro. É fazer um clube de leitura. Porque aí a gente tem a tal da peer pressure, a pressão por pares mais positiva, que é, eu não quero ser a única pessoa que não lê o livro. Então todo mundo vai ler um livro por mês, por exemplo. E a gente pode até mudar gêneros literários para passar por mais obras possíveis que vão interessar pessoas diferentes. Eu acho que isso aconteceu, pelo menos comigo. Eu estava lendo muito livro acadêmico, livro de neurociência, de sei lá. Aí eu tive que entrar nesse grupo. O primeiro livro que eu li foi uma crítica meio autobiográfica do Edouard Louis, que é um autor francês jovem, que se eu tivesse que escolher, eu jamais teria lido, acho. E o segundo livro que eu tive que ler foi uma fantasia. Eu curto fantasia, gosto, mas eu teria lido de novo, sei lá, Senhor dos Anéis. Mas eu tive que ler esse livro, porque era o livro do mês. E foi muito bom. Então isso é um negócio que a gente usa com talvez não tanta frequência, essa de peer pressure. E aí ter uma discussão sobre o livro, fazer um projeto sobre o livro. Por isso que a gente está com essa missão. E de novo, ano cai naquilo que a gente falou alguns minutos atrás, na relevância. Às vezes, dependendo da obra que você for trabalhar, vai ser difícil encontrar certas relevâncias. Por exemplo, eu falei do Ariano Suassuna, ele está aqui atrás. Temos a Clarice Lispector no painel aqui atrás também, enfim. Olha só. Mas, por exemplo, o Ariano Suassuna, ele era bem regionalista. Então, se você tiver de O Alto da Compadecida. Pô, não só o Alto da Compadecida, ele acabou se tornando um marco. Sim. Porque acabou virando uma série, numa rede de televisão aberta. Grande, sim. Mas assim... A gente tava falando do Celton Mello, né, cara? Do Celton Mello, do Matheus Nastergaile. Exatamente. Nossa, vários. Diogo Vilela. Mas assim, então... Se você trabalha numa escola numa área extremamente urbanizada, talvez seja difícil fazer essa conexão de relevância com os alunos para trabalhar Ariano Suassuna. Exato. Às vezes vai ser difícil fazer essa conexão de relevância por causa da época.
Sim, Machado de Assis, também. José de Alencar, enfim. Própria Clarice Lispector também. Mário de Andrade. Mário de Andrade. Pois é. É difícil. Só que, se você cria um clube de leitura, sim, ou se você cria grupos de leitura, pode chamar como for. O que você quiser, gente. Em grupo, você cria relevância. Você cria relevância. A relevância é o grupo. A relevância é o clube. Exatamente. Entendeu? Você cria um fator social. Exato. Eu preciso fazer para estar junto Não vai do ser grupo, ler por ler. Exatamente. Não vai ser ler porque a turma não estava ficando quieta. Não vai ser ler porque a turma acabou de voltar da educação física, eles precisam se acalmar. Não, eles vão ler por quê? Porque eles, o senso de pertencimento, eu pertenço a esse grupo. Eu vou ler e não vai ficar no ar. Não. Eu vou ler e eu vou trazer aqui, eu vou chegar, se eu estiver no mesmo grupo que o André, de leitura, eu sei que o André vai trazer alguma coisa. Eu vou ler. Certeza. Será que, como ele é meu amigo, eu vou pensar, será que a gente pensou a mesma coisa? E a gente vai até se mandar mensagem antes do encontro. Exatamente. Do grupo. O que você achou? Exatamente. Tem um robozinho ali que tá creeping me out. Pô, tem um robozinho, gente, é sério. Vamos ver se ele vem pra cá. Não vem pra cá, por favor. Ele tá ali. É muito creepy. Oh, Beth. É muito creepy. Não vem pra cá, robozinho. Fica aí. Não contratem robozinhos, tá? É não muito, vai ajudar em nada. Você falou em macabro, aquele robozinho pra mim. O robozinho aqui tá me dando uma vibe Black Mirror. Mano, olha, é o Booster. Deixa ele ali. Não, deixa ele ali. Deixa ele ali. Mas enfim. Então, olha só. Essa relevância. Ih, acho que ele tá mandando o Booster. Deixa ele, a gente tá gravando aqui. Eu não serei afetado por ele. Nem pelo medo que ele causa em mim. O Rodolfo já tá com a cabeça no Terminator, Matrix. Pois é. Né? Cadê a Sarah Connor para me ajudar nessas horas? No futuro distópico com as máquinas. Cadê a Sarah Connor para me salvar nessas horas? Mas enfim, essa é a relevância que a gente estava falando. Então, a gente estava falando de solução. A gente falou da relevância de fazer com que os alunos de fato consigam fazer essa conexão. Esse é o nosso trabalho. A gente acabou de falar de clubes de leitura ou grupos, enfim. Exatamente. A gente estava falando, a gente tem algumas atividades de como utilizar a IA, e daí a própria regra da atividade vai ser o fator limitador para a utilização de IA. Mas, acima de tudo, o mais importante de tudo, desenvolvam esse gosto, fomentem o gosto pela leitura nos alunos. Porque ler, gente, é trabalhoso, exige esforço, mas a gente tem tantos benefícios, né? Inclusive para aprendizado de outra língua, a gente sabe que uma das melhores ferramentas é o que a gente chama de extended reading, né? A leitura extensiva, ou seja, é ler matérias, textos, livros, obras naquela língua. Mas aí é óbvio que isso vai também precisar de uma adaptação por nível, né? Gente, sabe, graded readers, por exemplo, gente, né? Não estamos falando que se você lê um texto em inglês, você vai aprender inglês. Não é isso. Não é isso mesmo. Entendam o que o André está falando. Exatamente. Ele está falando que é para aumentar, ampliar repertórios. Sim. Todos os exatamente. tipos. Tá? Todos os tipos. Então vale muito a pena a gente criar o gosto pela leitura, e a gente fala pouco disso. Hoje em dia, tudo é criado para minimizar o esforço cognitivo, porque tudo é imaginado pela gente, né? Então, quando a gente assiste um filme, uma série, quando a gente vê um vídeo no TikTok, um Reel, no Instagram, aquelas coisas foram imaginadas por alguém, criadas por alguém, colocadas ali. Quando a gente lê, é a nossa imaginação que a gente está vendo, que está usando. Então, quando eu estou lendo a descrição da personagem principal, da protagonista do romance, da distopia, sou eu que estou colocando aquelas características nela. Eu estou usando o meu conhecimento prévio para colocar essas features, vamos dizer assim, né, características nela. E uma coisa muito importante, a gente tem muita evidência já que o que funciona mesmo para criança, principalmente criança e adolescente, pré-adolescente, para aprender mesmo é o que a gente chama de free play. Então, free play... Temos um episódio sobre free play. Exatamente. A gente tem episódio sobre tudo, gente. Pô. Antes de você falar sobre free play, vai vocês lá. estão assistindo a gente agora aqui? Vocês já se inscreveram no canal do YouTube da Gisal? É isso aí, ó. Então se inscrevam. Primeiro de tudo, se inscrevam. Vai estar em algum lugar aqui embaixo. A gente está mexendo os dedos e vai ter subscribe. Primeiro de tudo. Aí, entra lá no canal, vai ter um lugarzinho lá escrito playlist. Playlist, exatamente. Todos os episódios do Chá Pedagógico estão lá. Inclusive esse
que você vai falar agora. Exato. Sobre Free Play. O Free Play tá lá, então essa brincadeira livre, ou seja, não tem nenhuma estrutura, não tem nenhum recurso. É a criançada, era a gente na rua. Vamos brincar de não sei o quê? Aí inventava as regras na hora e muita gente quebrava braço, sobrevivência foi importante. Do dedão. Isso aconteceu muito. Mas isso também é importante para a gente desenvolver algumas funções. E se Free Play beneficia o desenvolvimento cognitivo e emocional, a leitura também tem mais ou menos essa mesma linha, porque ela é livre, ou seja, ela não está presa numa estrutura, numa imagem, num imaginário que não veio de mim, veio de outra pessoa. Por isso que a gente tem que persistir, gente. E é por isso que o Rudy e eu, a Dizal, a gente faz esse ano uma parceria com a Ciranda Cultural para tentar resgatar a leitura nas escolas, porque é isso que está fazendo a diferença. IA ou não IA, tudo, agora não importa mais esse tópico tanto assim. O que importa é a gente precisa resgatar a leitura para promover o repertório lexical que é necessário para a gente aprender a ler o mundo. Então temos que fazer isso, gente. Exatamente. Vamos voltar a ler, pô. Vamos todo mundo ler. Não é isso? Temos aí 5 minutos ainda. Temos 5 minutos, então esses últimos 5 minutos para fazer o full circle do que você estava falando. É isso aí. Lá no comecinho, vocês estão assistindo a gente. Se vocês não se lembram, primeiro de tudo, se vocês não se lembram que a gente falou 55 minutos atrás, a próxima vez que vocês assistirem episódio com a gente, primeiro vão assistir aí com a gente ao vivo no próximo episódio. Com certeza. Em junho. Em junho, né? Isso. Vão assistir com a gente. Quando vocês assistirem a gravação dos episódios, a gente espera que vocês assistam com a gente ao vivo. Mas quando vocês fizerem assistirem a gravação, vão anotando. Exato, boa. Tá? Vou anotando. Não usa o IA para fazer isso. Não usa IA para fazer. Se bem que o transcript seria interessante. Legal. Transcript bom. Exato, pode ser. Mas faz a anotação do episódio, por quê? Lá no comecinho desse episódio aqui, a gente estava falando sobre o quê? Sobre a generalização de conceitos ou generalização de esquemas, que o André falou, esquemata, etc. Exatamente. E a gente falou que isso é uma das atividades do nosso córtex pré-frontal, a gente falou sobre isso. Quando a gente lê, que o André falou agora há pouco, é isso, do conhecimento prévio, é isso. É isso. A gente pegar, quando a gente vai lendo, por exemplo, se você estiver lendo Tolkien, Senhor dos Anéis, e nunca assistiu o filme, por exemplo, vai falar sobre castelo. Você sabe o que é um castelo. Você já viu um castelo. Só que você nunca viu aquele castelo. Então você vai pegar aquelas palavras, aquelas construções, e aquilo vai atingindo a sua representação mental, que você vai imaginando como é que é aquele castelo. Perfeito. Talvez quando se você tiver a oportunidade de assistir os filmes futuramente, aí você vai fazer aquela comparação. Era exatamente como eu imaginei. Ou, nossa, pensei que era totalmente diferente e tal. Muito provavelmente essa é a reação que a gente tem quando a gente lê um livro e daí sai o filme. Exato. A gente fala, nossa, imaginei esse personagem totalmente diferente. O Código da Vinci, eu lembro que na época uma amiga minha falou, nossa, eu não imaginava que um Tom Hanks como Robert Langdon, né? Como Langdon, entendeu? Eu imaginava uma pessoa totalmente diferente, enfim. Exatamente. E esse tipo de extrapolação, de generalização, faz parte das atividades provenientes do nosso córtex pré-frontal. Lógico, não é só ele. Ele se conecta via hipocampo com o resto do córtex. Exatamente. Para trazer as ferramentas, vamos dizer assim. Mais uma função específica do nosso córtex pré-frontal. Por isso que a leitura é super importante. Perfeito. Gostaram, gente, desse episódio? E eu vou falar mais uma coisa. Tanto isso é verdade, tanto é verdade que, assim, quando a gente lê alguma coisa, aí fazem uma adaptação para a tela, se a personagem tiver diferente do que a gente viu na descrição, muita gente fica bravo. É verdade. por conta da diversidade. Eu não fico bravo, gente, mas tem muita gente que fala, a pessoa era ruiva, agora ela tem cabelo preto. Cor da sei lá o que, cor da pele, cor dos olhos. Aí fizeram os anéis do poder, aí colocaram os elfos de etnias diferentes. Aí o pessoal começou a chiar. Como assim? A sereia, que tinha uma etnia diferente também. Ariel, exatamente. Então, gente, não.
uma personagem fictícia. É personagem fictícia. Mas olha só como isso mostra que a gente se apega com aquela descrição da leitura que a gente criou, né? Que a gente projetou. Então, gente, leiam, promovam a leitura. Promovam. Isso. E acima de tudo, gostaram desse episódio? Achou legal? Já curtiram Sim. aqui? Curtam, deixem comentários. O joinha. É isso aí. Curta. É muito importante, porque daí o algoritmo do YouTube vai olhar e vai falar assim, opa, esses caras estão lá. Pega o link. Isso aí. Pega o link que também está aqui, tem o botãozinho share. Pega o link. Manda para todo mundo. Põe no grupo de WhatsApp de um monte de professores que vocês têm. Vai fazendo de tudo. Pode mandar, vou fazer um desafio. Aquele grupo de WhatsApp da família, que muitas vezes é meio tóxico até, porque só reclamação. Eles não vão entender. Coloca lá e assistam aí, ó. Coloca aí, ó. Olha o que eles estão falando em português, eles vão entender porcaria nenhuma, para não falar patavinas. Eles vão entender patavinas. Vai ser difícil. Mas compartilhe, isso é muito importante. Sigam aqui o canal. Sigam a gente nas nossas redes sociais também. Isso aí. The Learning Cosmos pro André. Matiello Consultoria pra mim. Sigam a Dizal. TTLL, não esqueçam. TTLL, igual meu nomezinho vai estar aqui embaixo em algum lugar, acredito eu. Não esqueça de seguir a Dizal também. Vai, André, que eu sempre erro o handle deles. Olha, eu acho que eu vou acertar dessa vez. Eu acho que é Dizal_distribuidora. No Instagram. A nossa assistente deu a joinha aqui. Tá aprovado. Hoje. A gente sempre acha que tem livros no meio, mas no Instagram é só Dizal_distribuidora. Eu sempre erro. É isso aí. Deserdar. Não esqueça também de seguir a Ciranda Cultural, super importante. Se eu não me engano, é Ciranda Cultural, o handle deles no Instagram. Deve ser. Se eu estiver errado, eles vão ficar pregados. Por isso que eu falei que o André tem fans e eu tenho haters. Eu erro. Enfim. Eles têm uma label super legal de livros em inglês. Não são graded readers, tá? Muito bom, sim. São livros, tá? Muito bons mesmo, chamado W Books. E eles também estão no Insta. O handle deles é W Books. Sim. W Books. É isso. E a gente vai falar com eles agora aqui na Bet. Estamos saindo daqui, vamos lá dar um oi pra eles. É isso aí. Não porque a gente vai pedir livro, mas porque a gente precisa falar um oi pra eles. Mas a gente vai pedir livro também, porque a gente vamos. Bom, porque livro nunca é demais. Nunca é demais. E ó, eu vou terminar com aquele meme de uma pessoa com uma cara de raiva, que é o livro na minha estante, vendo eu comprar outro livro antes de eu ter lido ele. Façam assim, gente. Comprem livro, se não lerem, tudo bem, mas comprem livro. Acabou de passar uma moça aqui fazendo uma live da gente. Olha só, legal, hein? Se você tá vendo a gente agora aqui, manda o link no Insta pra gente também, que ela filmou a gente aqui. Você, moça. Você mesmo, moça. É isso aí. Gente, valeu. Valeu, obrigado. pessoal. Até a próxima. Até.